Olá pessoal, vamos continuar com a abordagem de soluções, hoje falando sobre diluições de soluções. Diluição de soluções nada mais é do que acrescentar solvente a uma dada solução existente. A diluição consiste numa técnica de adicionar uma quantidade de solvente puro a uma solução e a elevação de volume produz a redução da concentração da solução, pois altera a proporção que existe entre soluto e solvente. Na diluição de soluções, o que é que a gente tem? Inicialmente, a gente tem uma massa M1 de soluto que está diluída em um volume V1 de solvente. Aí o que é que a gente faz na hora que está diluindo? A gente está acrescentando um volume apenas do solvente, que no caso aqui é a água. Ao acrescentar esse volume, eu vou estar aumentando o volume da solução final, porém a massa continua a mesma. A massa de soluto não altera. Então, se eu estou alterando apenas o volume, eu vou estar alterando justamente a concentração, já que concentração é massa sobre volume. Então, eu estou alterando apenas o volume. Ora, se eu estou alterando apenas o denominador, no caso, eu estou aumentando o denominador, então eu estou diminuindo consideravelmente aqui esse valor de C, né, a concentração. Chamando este estágio aqui de estágio 1 e aqui o estágio 2, a gente vai ter o seguinte: a concentração 1 vai ser a massa do soluto 1 dividido pelo volume da solução. E a concentração em 2 vai ser a massa 1, porque a massa não se altera, agora dividido pelo volume V2, onde V2 é quem? V2 é justamente V1 mais o V que foi adicionado. Como M1 é igual a M1, eu posso, por exemplo, isolar o valor de M1 em cada uma dessas duas equações. Isolando, então eu vou ter que M1 é igual a C1 vezes V1. E M1 aqui é igual a C2 vezes V2. Igualando essas duas equações, porque M1 é igual a M1, então a gente vai ter que C1V1 é igual a C2V2. Então, quando eu faço a diluição, né, eu vou ter que a concentração 1 vezes o volume 1 vai ser igual a concentração 2 vezes o volume 2. E isso vai servir também tanto para a molaridade como para o título, por exemplo. Na hora que eu multiplicar a molaridade pelo volume de um estágio, ele vai ser igual a molaridade vezes o volume do segundo estágio, que aí vai por diante. O título da mesma forma. Como o título é obtido pela razão da massa, então se eu pegar o título e multiplicar pela massa, eu vou estar no segundo estágio, ele vai ser igual ao título pela massa no primeiro estágio. Vamos a um exercício. A 40 ml de solução 0,1 molar de H2SO4, ácido sulfúrico, são adicionados 40 de água. Calcule a concentração molar da solução obtida. Então, veja. Na situação 1, a gente vai ter a molaridade 1 vezes V1 é igual a molaridade 2 vezes V2. No caso 1, a molaridade inicial aqui é de 0,1 molar, vezes o volume inicial, que é de 40 ml. Isso vai ser igual. Aí são adicionados mais 40 ml de água ao volume inicial. Ou seja, o volume final será 80 ml. Então, eu tenho a molaridade 2 vezes o volume final, que é 80 ml. Então, a gente vai ter
Molaridade 2 vai ser igual a 0,1 molar vezes 40 ml dividido por 80 ml. Corto ml com ml, vou cortar um zero com um zero, isso vai me dar 0,4 dividido por 8, que me dá a molaridade 2 é de 0,05 molar. Veja que inicialmente eu tinha uma molaridade de 0,1 molar. Agora, com a diluição, eu passo a ter uma molaridade de 0,05 molar. Quando eu quero preparar a solução, eu utilizo justamente uma piceta, um cadinho para pesar a amostra. A piceta será para lavar o recipiente onde a amostra foi pesada. Um funil para facilitar a introdução do material no balão volumétrico. E depois, então, eu vou acrescentando água até o traço de aferição, onde vai estar medindo exatamente, no caso aqui, 1000 ml. Isso feito, eu tenho a solução preparada. Se eu quiser fazer uma diluição, eu vou fazer semelhante. Apenas eu vou estar pegando uma alíquota dessa solução aqui, ou seja, um volume conhecido, vou estar introduzindo num balão volumétrico e depois eu completo o volume do balão até o seu traço de aferição. E aí eu vou estar fazendo então uma diluição de uma solução já existente. Que a gente tem a titulometria. A titulometria é uma técnica muito utilizada para determinar a concentração de soluções desconhecidas através de uma reação com um agente padronizado ou de concentração conhecida. Por exemplo, utilizada nas reações de neutralização ácido-base. Então, a gente pode aqui pegar uma bureta, um Erlenmeyer, eu coloco aqui dentro do Erlenmeyer, por exemplo, uma solução na qual eu desconheço sua concentração. Como eu desconheço, então eu vou acrescentar o seu neutralizante até que esse neutralizante neutralize toda essa solução. Então, por exemplo, se no Erlenmeyer eu tiver aqui uma base com concentração desconhecida, então eu vou colocar aqui na bureta um ácido com concentração conhecida e eu vou então gotejar esse ácido até que ele neutralize toda a base. Como é que eu sei que ele vai estar neutralizando toda a base? Eu tenho que colocar um indicador aqui que vai justamente me dizer quando é que eu promovi essa total neutralização. Então, eu tenho que colocar um indicador ácido-base que me indique o ponto de viragem dessa neutralização. Essa reação, então, se completa quando todos os íons H+ do ácido são neutralizados por íons OH- da base. Nesse instante, dizemos que o sistema atingiu o ponto de equivalência. Para sabermos quando a titulação termina, adicionamos algumas gotas de indicador ácido-base à solução problema. Essa ação vai conferir à solução problema uma dada coloração, a qual será alterada na presença de um pequeno excesso de solução titulante padrão. Nesse exato momento, observamos o ponto de viragem do indicador. É o que a gente tem aqui, ó, como exemplo. Eu tenho então uma solução de ácido clorídrico na bureta e tenho aqui uma solução de bicarbonato de sódio com 4 gotas de fenolftaleína. Então, ela inicialmente é uma solução incolor e à medida que eu vou acrescentando aqui o ácido, ela vai então iniciando a sua mudança de coloração. É o que a gente vê aqui. Inicialmente é incolor, com o passar do tempo ela vai mudando a coloração, à medida que vai neutralizando, o ácido vai neutralizando toda a base.
até o ponto final da neutralização. Uma gotinha é o suficiente para que a solução fique rosa e não volte mais a ser incolor. Nesse momento a gente atingiu o ponto de viragem. E aí então eu tenho que a molaridade do ácido vezes o volume do ácido gasto é igual à molaridade da base vezes o volume de base que existia no recipiente. Fazendo isso, a gente consegue então determinar, tem aqui ó, a molaridade do ácido vezes o volume do ácido gasto na titulação é igual à molaridade da base vezes o volume da base que eu coloquei no Erlenmeyer. Fazendo isso, sabendo quanto foi gasto de ácido para neutralizar, a gente descobre então qual é a molaridade da base. Vamos ao exercício. Qual o volume de HCl 0,5 molar necessário para neutralizar 100 ml de solução 0,1 molar de NaOH? Então eu tenho molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. Molaridade do ácido, ele está dizendo aqui que é meio mol. Então eu vou ter meio mol por litro, vezes o volume de ácido, é exatamente o que ele está me perguntando. E ele quer neutralizar uma base que tem concentração 0,1 molar, e eu estou pegando uma alíquota de 100 ml. Então, o que é que eu vou ter? O volume de ácido gasto vai ser igual a 0,1 vezes 100 ml dividido por 0,5. O volume de ácido, então, vai me dar 20 ml. Então, o volume de ácido necessário para neutralizar essa base será de 20 ml.